Bom dia, Davis e quem mais for assistir depois, deuses e deusas. Sejam bem-vindas, bem-vindos, quem for assistir depois. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos começar como a gente sempre costuma começar, com um breve aquietamento. Eu convido você a fechar os seus olhos brevemente, relaxando a sua boca, relaxando o seu maxilar, só abrindo espaço para se permitir chegar no momento presente. Eu sei que o momento presente ele traz muitos assuntos, distrações, pensamentos, mas tenta agora só sentir a sua respiração, levar o foco da sua atenção para a sua respiração. Percebe só o seu corpo expandindo na inspiração e retraindo, relaxando na expiração. Percebe se você pode relaxar um pouquinho mais as suas pálpebras enquanto inspira, expande. E exala, relaxa na respiração. Mais uma volta, inspira, expande. E exalando, relaxa. Retoma a sua respiração natural e mantenha só mais um instante a sua atenção no momento presente e no silêncio. Eu fazer uns mantras para abertura. Eu dedico esse espaço, essa live, ao meu pai, Nelson, que fez a passagem exatamente 7 dias atrás, uma semana atrás. Em um sábado, em um dia de Senhor Saturno, às vésperas da lua nova do portal de Adhika Massa. Assim foi a passagem de um dos meus grandes gurus e de um dos meus grandes amores. Dhyayamodhavalavaguntanavatim Tejomai Naristikim Snigdhapangavilokinim Bhagavatim Mandasmita Shri Mukim Vatsaliramritavashinim Sumaduram Sankirtana Lapini Shamangim Madhusikta Sukti Amritanandatmika Ishwari Om Amriteshwari Namaha Om Amriteshwari Namaha Om Amriteshwari Namaha Om Trayambakam Vyajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukmina Vandhanam Mrityurmukshiyamamritate. Om
Gananam tva ganapatigum havamahe kavim kavinam upamashravastamam jishtarajam brahmana brahmanaspata anashrivanuti visida sadhanam. Shri Mahaganapataye Namaha. Kalikaye Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Guru Pyo. Ai, devagar você se traz de volta. Se você ainda não voltou, abre os seus olhos, sem pressa. Jaima. Finalmente chegou o momento de eu falar sobre um assunto que nós, seres humanos, tanto fugimos, mas que eu posso finalmente falar abertamente desse tema que é tão temido, potente e sagrado para a nossa existência aqui na Terra. Eu vou pedir só para os meus filhos fazerem um pouquinho de silêncio. Voltei. Então vamos lá. A morte. Quando eu comuniquei essa live no Instagram, eu escrevi que é um tema que faz parte da minha existência, como se fosse algo especial e dedicado só a mim. Não, esse é um tema que faz parte de toda a existência. Aliás, a existência só existe porque existe a morte. Então, ele é um tema que faz parte da sua existência. Mas há tempos e tempos se tornou um grande tabu. E há tempos e tempos eu também quis expor esse tema, mas eu não tinha clareza de como seria, até que chegou o portal da passagem do meu pai. E esse portal, ele ainda está aberto, né? Fazem só 8 dias que ele fez a passagem, completando hoje. Ontem foi a missa de sétimo dia. E esse portal, segundo a tradição védica, se estende por em torno 30 a 40 dias. É claro que ele toma proporções diferentes ao longo desses 30 a 40 dias. Agora ele já está um pouco mais fechado do que na passagem em si. Ele se abre um tempo antes, acontece a passagem, e depois ele vai se fechando lentamente. Então, a todas vocês que estão aqui hoje, sintam-se agraciadas e abençoadas por poderem tocar um pouquinho nesse portal. Obrigada por estarem aqui. Então, eu vou começar falando de uma parte bem prática da morte, e depois eu vou entrar na parte poética, que é o que tanto interessa pra gente, né? Olhar com poesia, olhar com amorosidade e integração. Pensa nesse momento que a gente está aqui como se fosse uma micro, nano
iniciação da grande deusa, que é isso que é a morte. Então, se você está aqui hoje, é porque você já está num caminho de autoconhecimento e tem aí em algum cantinho do seu coração como uma certeza de que a gente está aqui de passagem. Se isso ainda não está claro para você, talvez fique ao final da live. Então, estamos aqui de passagem num corpo emprestado, até que a gente chegue de volta, complete a nossa jornada aqui e retorne à grande consciência, à fonte, à deusa, a Deus, Espírito, grande mistério, dos, Alá, não importa como você chama, mas a gente vai retornar a essa fonte primária e primordial de existência. Aqui na cultura védica a gente chama de consciência, né? Ou de Brahman, que é esse grande espaço, né, da criação, não o Deus. Mas eu não vou entrar hoje em detalhes das deidades, nem de mitologia e simbologia, mas só para a gente entender esse processo aqui. Em outras linguagens, como por exemplo, dentro do espiritismo, a gente entende que aqui, e eu acho muito bonito, para quem não sabe, eu bebi de diversas fontes, até fincar meus pezinhos aqui na cultura védica, mas o espiritismo foi uma delas. E o espiritismo coloca de uma forma muito bonita que a gente está aqui numa escola, né? Isso aqui é uma grande escola. E, como premissa básica, numa escola, a gente chega aqui para aprender, chega com um nível de consciência e pretende sair com um outro diferente daquele que a gente chegou, carregado de aprendizados e de que um ou de que não, de um novo repertório, mais repertório, para que a gente possa sempre a cada série que a gente vai, né, subindo cada degrau, podendo fazer escolhas melhores. Melhores para quem? Para a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma é parte da consciência. Então, as escolhas, elas são melhores alinhadas com a consciência. E se as escolhas estão alinhadas com a consciência, elas estão alinhadas com você mesma, para o seu melhor, para o outro, para o planeta e para o cosmos. Para o maior bem de todos. É simples assim. E cada um chega nessa escola com um nível de consciência. E cada um vai embora com um outro nível de consciência. Cada um tem o seu, cada um no seu processo. É simples assim. E aí, dentro da cultura védica, o que contam para nós é: para que isso aconteça, a nossa lei básica, primordial, é a lei do karma, da ação e da reação, que ela é comprovada fisicamente, né? Existem forças que atuam desta forma no cosmos. É físico, é quântico. Toda ação tem uma reação. E a gente é extremamente abençoada, abençoado de não se lembrar das nossas ações passadas. Quando a gente assina o nosso contrato para descer aqui para a Terra, a gente fala, ok, vou apagar da minha memória, enquanto eu estiver habitando o meu corpo, tudo aquilo que fiz no passado, porque a gente não tem nível de consciência suficiente para lidar com o que a gente fez. É possível acessar as vidas passadas? Sim, com certeza. Eu mesma já acessei. Existe leitura de mapa que acessa. Por que se a gente tem que esquecer? Porque em algum momento da sua jornada, você destravou um karma
e ganhou nível de consciência, conquistou um nível de consciência que você pode acessar algo das vidas passadas, que está alinhado com aquilo que você precisa naquele momento. Seguindo, chegamos aqui, então, com um corpo novo, né? Um estojo novo, cadernos novos, livros novos. E eu acho muito bonito que tem um dos meus filmes preferidos da vida inteira que se chama Waking Life. E ele fala que a gente chega aqui na Terra e a gente ganha lápis, caixas de lápis de cor. Só um minuto. E aí a gente pode receber uma caixa de 12 cores, ou de 6 cores, ou de 24 cores. Tem pessoas que chegam aqui já com carandaches de andares de cores, porque isso está conectado com as nossas vidas passadas. E nada tem a ver com, ai, quanto mais e melhor é a minha caixinha de colorir, melhor eu fui na vida passada. Não. A lógica do cosmo não é assim. Ou, meu Deus, não recebi caixa de cores nessa vida, só recebi grafite e borracha. Ô, senhor Saturno, é a cara de Saturno chegar aqui só com grafite, sem borracha. E aí a gente vem aprender que quanto menos contas em aberto, se a gente está falando de ação e reação, ações e resultados, quanto menos contas em aberto a gente deixar aqui no final da nossa jornada, melhor. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou sozinha com as crianças em casa. Eu vou precisar. É a última vez que eu vou parar. Eu peço perdão por isso. Aparentemente, o gato estava fazendo parte da bagunça. Ah, vamos lá. Peço perdão. Então, a cultura védica conta pra gente, os rishis, os textos sagrados, que quanto menos contas em aberto, melhor. E a gente não precisaria dos rishis, né, e dos textos sagrados para contagem pra gente. A gente faz uma ação esperando que essa ação seja a melhor possível dentro do momento da nossa consciência para o maior bem de todos e que ela seja ali, então, integrada da melhor maneira para que a gente não tenha que levar boletos para lidar com ela depois. É a mesma coisa quando a gente pensa no cartão de crédito. Eu sei que existem formas inteligentes de usar os cartões de crédito. Os rishis, inclusive, ensinam isso para a gente, e os devas e deidades também, porque eles lidam com a lei do karma de uma forma muito inteligente. Inclusive,
matando isso, eles têm poder, né, de tirar a vida de um ser, fazer coisas e depois devolver essa vida para burlar a lei do karma, e eles fazem isso. Mas para a gente conseguir fazer isso e ter um superpoder, o básico feijão com arroz tem que ser feito. E a ideia é não somar parcelas, não é? Porque quanto mais parcela, mais bolo a gente faz. Isso se aplica a tudo, a vida financeira, dos relacionamentos, do amor, dos filhos, dos gurus e professores, do nosso corpo físico, das nossas palavras, do que a gente sente, de como a gente cria aqui, de como a gente vive o nosso dia a dia, daquilo que a gente coloca no nosso serviço, no nosso ofício, como a gente coloca no mundo quem a gente é, mas principalmente o que a gente leva e como a gente chega na nossa transformação final, na morte. Eu descobri ao longo da minha jornada que aquela o comichão, sabe o comichão do o meu propósito, a minha missão, o comichão do vazio que fica no nosso peito, enquanto a gente não acha alguma coisa que é suficientemente grandiosa para preencher o nosso vazio e quem a gente é aqui, que é a nossa busca, a gente busca isso, todo mundo aqui está buscando isso. Esse vazio é, na verdade, o espaço que a gente deixa de honrar da morte. Porque só quando a gente honra a morte, a gente está livre para viver plenamente. É bonito, né? Então, esse vazio que a gente sente, essa busca, quando vocês chegam e falam, Ju, na leitura, qual é a minha missão? Eu estou trabalhando, mas eu não me preencho. É nesse lugar, é nesse vazio que se resolve se a gente olhar para a morte. Para fechar a parte prática e eu contar para vocês a parte poética e como eu cheguei até aqui. É preciso falar da morte em vida, porque depois que ela chegar, experiência própria, é mais difícil. Eu tive a bênção de alinhar com o meu pai todo o processo de morte dele. Ele escolheu, a gente falou sobre. Ele escolheu o que ele queria para o final da vida dele, inclusive onde ele queria que fosse o velório. Mas foram 35 anos de idas, estadias e vindas de hospital. A gente, de fato, foi tocar nesse assunto há 3 anos atrás. É muito bonito o processo de chegada aqui na Terra. A gente se prepara, quem é mãe, quem tem filho, sabe? Ou quem tem sobrinho, né? Afilhado que acompanhou o processo. A gente sonha com esse momento. A gente sonha se quer em casa, se quer no hospital. A gente escolhe playlist, a gente escolhe a banheira, a gente escolhe a roupa dos bebês.
o médico, quem vai estar do nosso lado, se vai ter doula, se não vai, se qualquer pessoa vai poder entrar na sala, se vai abrir ali a janelinha e vai mostrar o bebê, se você não quer ninguém. A gente faz isso, é o plano, isso daí é o plano de parto. É incrível. Faça o seu plano de morte em vida. Mas para você fazer o seu plano de morte, você precisa aceitar com entrega aqui, ó, do coração, que você vai morrer. Talvez você só tenha vindo hoje aqui para ouvir isso. Você vai morrer. E você não sabe quando. Que bom, hein? Tem histórias e histórias de Rishi contando e seus gurus para os seus discípulos o rolo que é quando a gente sabe quando vai morrer. Eu fui a um astrólogo na Índia, a quem eu tenho toda a reverência. E aqui começa a parte poética. A última vez que eu estive com esse astrólogo, ele me deu três datas possíveis para a morte do meu pai. Sim, é possível saber quando a gente vai morrer em uma leitura de mapa. Eu não sei, não quero aprender essa técnica e não tenho interesse em aprender essa técnica. Eu prefiro que o Cosmo e o Senhor Shani, o tempo, tragam a morte até mim. Ou, como eu vou fechar na live contando para vocês, prefiro viver em êxtase sabendo que vivi ao meu máximo para quando ela chegar, eu estar tranquila e aproveitar. Esse astrólogo me falou três datas possíveis, porque ele sabia, obviamente, que eu precisava ouvir essas datas e que também eu não iria enlouquecer. Mas meu pai, ele lutou pela sua saúde durante 35 anos. E durante 25 eu ignorei, porque ele é o meu primeiro e meu grande amor, o meu porto seguro, e era um dos maiores medos da minha vida, se não o maior, a morte do meu pai. O astrólogo viu e me deu três datas. Todas as três datas, meu pai foi para o hospital, com grandes chances de não sair. A última foi no ano passado. Vai, o astrólogo errou? No ano passado, houve morte, exatamente na data que ele passou. Mas foi o meu cão, o meu calque, o meu grande amor. Está dentro do hall dos meus grandes amores. E, para que o calque fizesse a passagem dele, eu estudei a morte. Porque não tinha a opção senão dar assistência para a morte dele. Então eu fui estudar, porque eu queria dar a melhor morte para ele. Foi então, no ano passado, que eu descobri que existem já doulas
da morte. Tem doulas do parto e doulas da morte. E foi só quando o portal se abriu, e o portal se abriu com muita clareza e presença, e eu tive a bênção de experienciar o portal do parto, a Partolândia, em 25 horas de trabalho de parto sem anestesia com a minha primeira filha. Então eu tive a confirmação, porque eu vivi esse portal. O portal é o mesmo, o portal da morte é exatamente o mesmo, lindo e belo e brilhante e luminoso caminho do nascimento. São as mesmas cores, são as mesmas formas, é a mesma ternura, é o mesmo amor. Só o caminho muda. Assim Calque se foi e eu fiquei ao lado dele, observando da parte prática daquilo que eu tinha estudado, tudo o que acontece no corpo físico até o último suspiro. Tive a bênção de fazer o mesmo para o meu segundo cão, o Jake. 3 meses depois, o portal mal tinha se fechado. De novo ele se abriu. E foi na minha casa. Então eu fiquei com o portal da morte aberto bastante tempo na minha casa, o suficiente para reconhecer qual é a energia da morte, conversar com ela, o cheiro, a vibração. E não é triste. A tristeza é da nossa mente, do nosso corpo humano. Se eu pudesse traduzir a sensação da morte perto, é só um fim que se aproxima. Do mesmo jeito, quando a gente está vendo um filme e a gente sabe que está chegando ao fim. Do mesmo jeito, quando a gente está absorvida comendo um pedaço de bolo e a gente vê que está chegando o fim. Do mesmo jeito que a gente toma um copo de água com sede e de olhos fechados tomando aquela água, a gente sabe que a água está chegando ao fim, não sabe? Ninguém precisa interromper a gente e falar, olha, abre o olho, porque está acabando a água. Você sabe quando a água está chegando ao fim através dos seus goles. Mas quando a gente vai morrer, alguém precisa falar, olha, lembra, você vai morrer. O corpo já está parando, já está tudo chegando ao fim, e mesmo assim a gente está ali, não, eu não vou morrer. Eu? Não. Atrapalha muito o processo. Eu vi isso. Da parte poética dita, eu conto para vocês. A morte é tão bela quanto o nascimento. Deixe a sua morte ou converse sobre aqueles com quem você ama, com aqueles que você vive, que ainda não se prepararam e estejam mais próximos. Abram, criem esse espaço. Essa é, sem dúvida, uma das maiores bênçãos que você pode oferecer ao seu outro, a quem você ama. Vamos voltar para a lógica do parto. A gente faz todo o planejamento do parto por quê? Porque a gente quer aproveitar o parto e não ter que se preocupar. A morte é assim. A gente quer
deixar tudo organizado para poder aproveitar a passagem, que é tão linda e celebrada quanto a nossa chegada. É uma bênção estar dentro do portal de passagem com aqueles que a gente ama, com presença. E isso envolve toda a parte burocrática também. Não deixem para o final. Como vai passar, para quem vai passar, quem vai assinar, quem não vai assinar, quem recebe. Não deixem. Nem de vocês, nem dos outros. Seguindo. Tudo bem? Sim? Tá bom. Já entenderam que precisa deixar tudo prontinho para quando morrer, né? Tá. E aí, a parte prática. Quem é que nos ajuda no processo de organizar as coisas para nossa morte, dentro do nosso mapa natal? Se alguém quiser colocar aqui no chat, por favor, coloque. Senão já vou falar. Vocês sabem quem é? Senhor Saturno, nosso grande professor. A Raquel colocou aqui Saturno. Claro. Só Senhor Saturno, com a sua maestria da realidade e da praticidade, para nos dar a força sutil para organizar a nossa morte enquanto estamos vivos. Jai Shanidev, é ele. Não à toa que ele é aqui na nossa vida é representado por quem trabalha em crematórios, cemitérios, agências funerárias. E isso vem de uma passagem dentro da cosmogonia hindu, que quando Sati, grande amor de Senhor Shiva, ateou fogo no seu corpo ou entrou em combustão para voltar ao plano etérico, porque Daksha, seu pai, tinha esquecido de honrá-la por quem é, a grande deusa, quem jogou as cinzas do corpo de Sati, quem lidou com as cinzas, quem dispersou as cinzas, foi Senhor Saturno. Então, a melhor forma de honrar a morte no seu mapa é trabalhando com a realidade de Saturno. Claro que aí vem o outro lado, e esse foi um lado que, de novo, eu falo por experiência própria. Não dá para viver de luto. Não dá, gente. O luto tem um tempo para acontecer, que é justamente enquanto o portal está aberto. O luto intenso. Primeiros 7 dias é o mais intenso, o mais confuso, e depois, a partir do 7º dia até o 30º, e ainda estico ao
quadrigésimo, ou dia 40, a gente consegue ir organizando o sentir no corpo físico, com memórias, ainda dentro da bênção do portal. Viver de luto não é o que eu estou falando para vocês. Não é porque a gente honra a morte, então que a gente vai viver de luto, a gente vai viver uma vida de luto de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu falo isso por causa da minha história, e essa história pode ficar para uma outra live, de um luto que eu vivi durante quase 40 anos. Da forma como eu cheguei aqui na Terra. E olha, não vale a pena. Podem pegar a minha palavra para isso. Não vale a pena. E sabe como eu descobri que existe a possibilidade de viver a vida depois de passar por um grande luto? Ao máximo que há, através da deusa. Através do Tantra. Tantra não tem nada a ver com sexo. A única coisa que relaciona o sexo ao Tantra nas escrituras, efetivamente, é a força criativa. E também vou começar a falar muito mais disso para vocês. E eu já falo muito disso dentro do Ser Cósmica, da mentoria. Só não ganha o nome de Tantra, mas a filosofia por trás é toda da deusa. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente ir fechando esse momento tão lindo. Na experiência Kaula, que é uma das linhagens do Tantra, todo esse mundo é visto como um êxtase que surge dentro da consciência, dentro da meditação incessante de Senhor Shiva. Esse universo é totalmente interno. É o oceano bem-aventurado e dinâmico do ser encarnado de Deus. Tudo é uma ideia interna concebida dentro de nós. Surge sem motivo. Tudo é apenas a brincadeira espontânea e autoexpressão do sempre livre Senhor Shiva, que brinca em todas as coisas, como todas as coisas, deleitando-se eternamente em sua própria Shakti, a deusa, inseparável, descobrindo-se repetidamente em êxtase poético, sempre renovado. Simplesmente porque sim. Shiva, Swabhava, Iti Shakti. Shakti é a própria essência da natureza de Shiva. E esse trechinho termina assim. Deus, aqui a gente pensa nesse formato de Shiva, não passa de uma fronha. É muito bonito e engraçado. E ela, a deusa Shakti, é o vazio radiante interior que lhe dá forma. Ela é para ele o significado para uma palavra, o calor para o fogo.
é o amor para o ser humano. Tudo acontece por seu capricho da deusa, sem outra razão, além da sua brincadeira espontânea, simplesmente porque sim. Essa é a nossa jornada, com o suporte da realidade e praticidade de Senhor Saturno. A gente vive expandindo e retraindo a todo tempo, morrendo e renascendo, até que chegue o grande dia. E não precisa ser em luto em vida, porque nem deusa, nem Shiva, nem Shakti, nem Shiva são luto. Eles são a constante retração e expansão da vida. O luto retrai para que a gente possa, mais uma vez, expandir. E é isso, e assim eu vou fechando, que eu sou grata, honrada e me sinto agraciada por poder ensinar a viver com a certeza de que Maha Kali e Maha Kala vão chegar do jeito mais bonito, que é um dos gurus do Tantra uma vez teve uma visão em um barco próximo ali de Varanasi. E quando ele viu o crematório e o fogo e os corpos, ele via Shiva e Kali caminhando entre os corpos. E Kali soprava o mantra da libertação, enquanto Shiva cortava os laços que sobravam do nosso corpo de luz conectados aqui com o corpo matéria. Simplesmente porque sim. Jaimá, que vocês possam viver no êxtase da deusa, organizando com realidade e praticidade o que precisa ser organizado, para que, quando chegar o dia, vocês estejam totalmente entregues para finalmente receber o mantra de libertação e seguir para o próximo passo da jornada. Quem quiser estar nos 16 sábados de Saturno para trabalhar com o Senhor Saturno, venham, o link está aqui. Para quem tem certeza, é só clicar. Para quem precisa de datas e mais informações, é o segundo link do chat. E para quem pensou, nossa, ela vai vender curso na live sobre morte e luto, essa é uma das grandes libertações que a gente faz em vida e que o Tantra nos dá suporte. O que você pensa sobre mim
é seu. O que importa na minha jornada é o alinhamento do meu eu com a minha alma e o que a deusa e os deuses podem pensar. Eu agradeço e honro a presença de cada uma aqui hoje, cada deusa aqui hoje. Que vocês possam se lembrar que cada uma de vocês é a deusa manifesta. E que você não precisa de permissão para ser a deusa, para amar, para ter prazer nessa vida. E que quanto mais organizado e planejado estiver a matéria, mais profundo é o gozo, o prazer da sua existência. Omrite, Shri Namaha. Eu honro aqui uma das grandes deusas presente, a minha mãe, que juntinho comigo esteve presente durante todo o tempo, no grande portal da passagem. Jaima, te amo, mãe. Eu vou encerrar a live, deixando vocês com uma das frases mais simples e mais profundas que existe na nossa existência. Eu amo você, cada um. Seguimos conectadas, sendo deusas, que é o que viemos fazer. Eu amo você. Jaina.